Queridos irmãos e irmãs, eu quero nesta noite cumprimentar-lhes com a paz do Senhor Jesus. Bom estar nesse lugar de adoração, de celebração, e aqui reunidos nós cantamos a Deus por sua bondade. Vamos continuar orando pelos enfermos, irmãos, como já o querido Gideão orou. Pastor Carlos Otávio, ele precisou ser entubado hoje para melhorar a oxigenação dele, tá? Mas ele está estável. A questão de essa decisão foi para que melhorasse a questão da respiração, da oxigenação dele. Mas nós vamos permanecer como sentinelas, intercedendo pelo servo de Deus, também o irmão Benjamin, que estamos orando, intercedendo, e o Felipe, que também foi acometido pela Covid-19, está hospitalizado. Chegou em minhas mãos agora esse pedido de oração. Os irmãos, por favor, coloquem esses nomes em suas orações pessoais, para que o nosso Deus possa estar sarando e cuidando destas pessoas. Queridos, eu quero convidar-lhes, os irmãos, por favor, vamos ficar de pé. Hoje nós vamos ser breves na nossa ministração. Eu quero ministrar aqui por aproximadamente 35 minutos no máximo. E nós vamos pensar um pouco sobre Lucas capítulo 18, a partir do versículo 1. Lucas capítulo de número 18, a partir do versículo 1, a palavra de Deus, ela nos instrui de forma graciosa, e nós estamos pensando o reino em parábolas, e tem tantas verdades lindas nesse texto, e vamos fazer usufruto desta porção. Leiamos. Contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, que ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus nem respeito os homens, todavia, como esta me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune mais. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Essa é a pergunta do Senhor. Querido Deus, aqui está a Tua palavra lida como verdade. Como todos os textos da Escritura, a gente precisa fazer sempre uma visita no contexto. Para que um texto seja claro, é preciso essa observação no contexto em que ele foi escrito. Jesus aqui está contando uma parábola interessante, e essa parábola ela foi por muitas vezes mal interpretada. Quantas e quantas são as doutrinas e quantas são as controvérsias que foram criadas por causa da má interpretação desta parábola. Quando a gente lê o texto sem fazer uma análise cuidadosa do texto, a impressão que temos é que Jesus está nos orientando a desejar alguma coisa, pedir, 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 importunando o Mestre, até que chegue um momento que o Senhor, por causa da nossa insistência e por causa da nossa persistência, Ele então, para se ver livre da gente, Ele nos responde. A impressão que temos é que, e aí esse é um cuidado que nós precisamos ter, é que Jesus está nos ensinando a desejar qualquer coisa, contanto que você tenha coragem de orar repetidamente por esta determinada coisa. Mas não é isso que o texto sagrado está nos ensinando. O que o texto sagrado está nos ensinando é que Deus julga todas as injustiças.
A Escritura não está dizendo se você deseja uma casa no bairro tal, da cor tal, com a dimensão tal e com tantos compartimentos, ore. Peça para Deus dizendo o número da casa. Ore, peça para Deus dizendo quantos compartimentos você quer, que esse é um tipo de doutrina que surgiu por aí. Você quer um carro? Não peça um Fusca não. Já ouviu isso? E tem uns que usam os argumentos, né? Quando Jesus andou na jumentinha, nunca ninguém tinha montado no jumentinho, então era jumento 0 quilômetro. Então peça um carro novo, né? Ainda usa essas loucuras. Então, o que Jesus está nos ensinando nessa parábola não é deseje o que você quiser e ore repetidamente até você alcançar. Porque vai chegar um momento que, assim como o juiz resolveu a causa da viúva, Jesus vai dizer assim: está me pedindo demais, eu não aguento mais, então eu vou liberar, eu vou dar. Irmãos, a Bíblia está nos ensinando sobre alguém que foi injustiçado. A Bíblia está nos dizendo que uma viúva que foi injustiçada recorreu a um juiz injusto e teve a sua causa solucionada. O que a Escritura está dizendo é: não há ninguém que seja injustiçado que não tenha resposta de Deus. Portanto, se você está enfrentando algum tipo de injustiça, essa palavra, ela tem validade e concretude para a tua vida hoje. Nosso Deus vai providenciar o que necessário for para que toda injustiça feita contra ti seja reparada. É isso que a Escritura Sagrada está nos ensinando. E por que ele fala de um juiz que não ama a Deus e que não teme os homens? É um homem que não tem religião e não tem compaixão. No contexto que Jesus está falando, ele está falando sobre os juízes das cidades. Havia o Sinédrio, 70 mais um, eram 70 sacerdotes mais um sumo sacerdote, que ficava em Jerusalém. E cada cidade possuía 23 juízes, em sua maioria eram indicados por César. E eles não eram judeus necessariamente. Porque eles não eram judeus e sim gentios, e eles tinham como propósito cuidar das coisas de César, eles não atentavam para os judeus. Então eles não temiam a Deus porque eles não eram judeus, e eles não tinham como religião de sua vida a religião de Yahvé, eles não tinham o judaísmo como sua prática religiosa, e eles não cuidavam dos homens porque não eram seu povo. Então eram esses os juízes, ou é esse o juiz da parábola que Jesus está contando. Quando a Bíblia diz que ele não temia a Deus e ele não cuidava dos homens, que ele era um homem sem religião e sem compaixão, a Escritura apenas está dizendo que ele era gentil. Por isso que a gente precisa fazer a leitura olhando sempre para o contexto. Ele era gentil e ele não vivia na prática do judaísmo como os demais juízes de Jerusalém, que eram em sua grande maioria fariseu ou saduceu, judeu, tá bom? Então nós vamos pensando sobre esse texto e a gente começa a aprender ou apreender verdades que são importantes para nós. Porque nós temos uma viúva que se aproxima do juiz e diz assim: eu estou me sentindo injustiçada e venho até a tua presença repetidas vezes, porque eu desejo ver o meu mal reparado. Eu quero que todos os meus malefícios sejam reparados, e a pessoa que me fez injustiça, eu quero que ela seja julgada. Eu venho a ti, a viúva faz esse pedido, eu venho a ti na busca de ver você agindo justamente com a pessoa que me feriu, me afetou. Jesus ensinou-nos algo diferente. A parábola, ela tem esse método da inversão. Jesus disse assim: quando você tiver que orar por algum inimigo, você não ora para que ele seja destruído, você intercede para que ele seja abençoado. A viúva da parábola quer justiça contra o inimigo. O discípulo de Jesus quer viver a vontade de Deus. É diferente. A viúva da parábola está importunando o juiz e chega um momento que o juiz diz: eu não suporto mais, ela está me molestando. E porque ela está repetidamente vindo até a minha casa para me molestar, para retirar minha paciência, eu vou entrar com providência e vou resolver logo a causa dela. O discípulo de Jesus é diferente,
porque o juiz não se incomoda se você voltar lá. O juiz, inclusive, diz que a gente tem que voltar sempre na presença dele. O justo juiz diz que nós precisamos amar a habitação onde ele está. O justo juiz declara que ele não vai se sentir constrangido ou importunado se você voltar à presença dele diversas vezes ao dia. Na verdade, ele quer que você nem saia da presença dele. Ele quer que você de dia e de noite esteja nele. E aí nós temos algumas lições importantes, porque nós estamos diante de um texto que vai lançar sobre os nossos olhos algumas verdades eternas, e eu queria elencar apenas 3 para a nossa breve meditação. A primeira delas que eu gostaria que nós pensássemos nesta noite é que a oração, e Jesus começa a parábola falando isso, olha como ele começa a parábola: contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então, à guisa de introdução, a Escritura está nos dizendo que a oração não é uma opção, a oração é um dever. A gente não ora porque a gente entende que é importante orar. A gente ora porque se a gente não orar, nós não teremos vida. A oração não é uma opção que eu posso escolher dentre as disciplinas espirituais. Sem oração não existe cristianismo. Sem oração não existe relação com Deus. Sem relação com Deus não existe vitória sobre o pecado. Sem vitória sobre o pecado não existe alegria no Espírito. Sem alegria no Espírito não existe motivação para estar aqui nesta noite. Nós estamos aqui nesta noite porque durante o dia prostramo-nos diante de Deus, adorando e bendizendo o seu nome, porque ontem visitamos a presença de Deus, e o Deus da oração nos inspirou e nos motivou a estar aqui, ouvindo a sua voz e compreendendo o seu direcionamento. Então a gente precisa ter isso na mente. O texto nos convida a permanecer orando quando as circunstâncias não forem boas. A viúva não tem resposta, mas ela não desiste de orar. A viúva não sabe qual será a resposta, mas ela permanece naquele lugar. O que a Escritura está nos ensinando a partir do exemplo desta viúva é que existe um lugar de permanência, e este lugar é o lugar mais seguro para o crente estar. A presença bendita, amorosa e gloriosa de Deus. Permaneçamos, pois, na presença de Deus, e ainda que não tenhamos a resposta que esperamos, nós teremos a presença de Deus, e quem tem a presença de Deus tem tudo. Busquemos, pois, a presença de Deus, porque ainda que te falte tudo aquilo que tu sonha, e tudo aquilo que os teus olhos desejam, tudo aquilo que é necessário para a tua existência está lá, porque a presença de Deus é a presença que nos marca e nos preenche. Estar na presença de Deus é estar preenchido, estar na presença de Deus é estar pleno. E o Senhor Jesus na parábola diz assim: observe que o juiz fez justiça àquela mulher porque ela importunou. Não fará, pois, o justo juiz, Deus, justiça sobre os seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite? Óbvio que Jesus está usando uma figura de linguagem. Ninguém fica clamando de dia e de noite. Ninguém fica ininterruptamente orando. Mas o apóstolo Paulo diz que a gente tem que orar sem cessar. E aqui nós temos Cristo contando a parábola de que existem escolhidos de Deus, ou adoradores, que adoram a Deus de dia e de noite. O que a Escritura deseja nos ensinar? A Escritura deseja nos ensinar, irmãos, que neste ambiente de oração, nós passamos a conviver com a realidade de Deus.
Quando nós temos uma vida consistente de oração, nós nunca saímos do ambiente da espiritualidade. Quando um crente tem uma vida consistente de oração, todas as suas decisões são tomadas a partir da visitação e da aprovação do Espírito de Deus que nele habita. O orar de dia e de noite e o orar sem cessar é dizer as palavras necessárias no lugar da oração e viver essas palavras quando você sai do lugar da oração. O orar sem cessar é prostrar-se diante de Deus e adorá-lo quando necessário for, mas quando não estiver prostrado, transformar suas decisões num ato de perfeita oração. Porque a oração não é aquilo que eu digo, mas aquilo que eu faço. Porque quando Deus escuta a minha oração, Ele primeiro enxerga as minhas ações. E se as minhas decisões estiverem alinhadas com a minha oração, então eu terei certa resposta daquele que cuida da minha vida e da minha história. Mas se eu digo a Deus as palavras belas, e se a minha vida não possui beleza alguma, eu estou perdendo o meu tempo enquanto oro. Se eu estou em litígio e em contenda com a minha esposa, a Escritura orienta que eu não devo sequer orar, porque eu estarei perdendo tempo. Deus não escuta a nossa oração quando a nossa vida está em um hiato, quando existe um distanciamento entre as palavras ditas na sua presença e as escolhas feitas na ausência da oração ou do ambiente de oração. Deus não escuta. Agora, quando há um equilíbrio entre aquilo que eu declaro para Deus no culto, em casa, no ambiente do orante, e isso que eu digo lá é confirmado por aquilo que eu vivo no trabalho, no meu relacionamento com filho, no meu relacionamento com filha, no meu relacionamento em casa, então eu passo a viver constantemente em oração. E tem gente, irmãos, que é tão acostumado com esse clima de comunhão com Deus, que quando chegar no céu não vai nem estranhar. Chegar no céu ele vai dizer, o clima aqui é parecido com o clima lá de casa. Mas tem crente que passou tanto tempo longe da presença de Deus, quando chegar no céu vai ficar asfixiado. Uma sensação estranha. Mas vai chegar lá, por graça e misericórdia. Se adapta logo, porque o clima é maravilhoso. A presença é graciosa. Oh, glórias sejam dadas ao nome de Jesus. Ô irmão, estou vendo ali o irmão Carlos. Olha que bênção, né? Que presente. Vamos ouvir ele, né? Saudades, eu não tinha visto ainda. Então, queridos, nós estamos pensando sobre esse Deus que nos faz orar. E veja o que o salmista diz no Salmo de número 55, versículo 16 e 17. Eu, porém, clamo a Deus. Quando, salmista? Eu clamo a Deus e Ele me salvará. Mas em que momento? À tarde, pela manhã, ao meio-dia, eu choro angustiado e Ele escuta a minha voz. Eu clamo a Deus a qualquer tempo. E o que é que define que chegou a hora de clamar? A minha alma. Quando a minha alma anela por sua graça, eu prostro-me diante dele. Pastor, o senhor está dizendo que a gente tem que viver a vida inteira como orante, a gente tem que passar a vida toda como aquelas pessoas que ficam fazendo aquelas orações, né? Tem gente que você entra no ônibus, já aconteceu comigo de eu entrar no ônibus e andar boa parte da cidade e a pessoa mexendo os lábios e fazendo as orações como se precisasse dizer cada palavra está conectado a cada segundo, e isso não é o que Cristo imagina para nós. Porque viver isso é viver uma asfixia religiosa. E Deus não deseja que a gente fique repetindo as coisas diversas vezes, inclusive Ele chama de vãs repetições. Deus não deseja que a gente fique seguindo um mantra, um jeito, uma forma, uma fórmula, para que Ele então possa estar nos abençoando. Não, irmãos.
Deus deseja que a gente aprenda a descansar na presença dEle, conviver com a sua boa vontade e ter a consciência de que Ele nos escuta, a despeito de qual seja as nossas circunstâncias. Ele é como um amigo que nesta noite declara: dize-me o que tu queres dizer. Ele é como um médico que nesta noite declara: fale aonde é que está a sua dor. Ele é como um advogado que nesta noite declara: eu estou lutando por ti. Ele é como um juiz que nesta noite declara: eu defino um novo tempo, um tempo de liberdade sobre a sua vida. E aí, para cada dimensão de necessidade, nós temos um Deus que cuida da nossa história. Só que a gente precisa ajustar algumas questões. Porque não é aquilo que eu quero, é o que Ele quer. 1 João capítulo 5, versículo 14. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade. Então não é o que você quer. É o que você quer, mas está alinhado com a vontade. Olha, eu posso querer, mas se não for vontade de Deus, eu vou pedir, morrer pedindo e não vou receber. Mas se eu não pedir, porque não sei, porque não compreendi, e é vontade dEle, vai se cumprir na minha vida e vai se cumprir na minha história. Então a oração sábia do crente é dizer assim: Senhor, eu não sei, como Tiago, né? Eu não sei como pedir, eu peço mal, mas eu quero te pedir, faça a tua vontade na minha vida, porque este é o caminho mais seguro para a minha história. Estabeleças o teu querer na minha vida, porque sem dúvidas eu terei plenitude na existência. E aí a gente vive, irmãos, e vive de forma graciosa. Veja o que disse C.S. Lewis: a oração deve ser a nossa primeira reação e não o nosso último recurso. A oração deve ser a nossa primeira reação e não o nosso último recurso. Pastor, estou querendo fazer uma campanha para salvar o meu casamento. A gente deve fazer oração para salvar casamento, irmãos? Sim. Mas não deveria ser assim. A gente deve orar para que Deus guarde o nosso casamento. Portanto, se tu estás em bonança na tua casa, ora ao Senhor. Busque a Deus em gratidão. Pastor, fui acometido por uma enfermidade terminal, eu agora vou correr e vou reagir. Vamos adorar a Deus pela saúde que Ele nos dá. Vamos bendizer a Deus pelo emprego, pelo vestir, pelo acordar. Vamos bendizer a Deus por seu cuidado, por seu amor, por sua graça, por sua misericórdia nesta noite. Que a nossa oração seja uma reação que glorifica o nome de Jesus e não um recurso último. Não apenas um recurso último. É claro que em dados momentos nós temos que orar. Quando não resta outra coisa a fazer, sempre a oração será uma opção interessante. Mas o dever é mais importante que a opção. Nós temos o dever de orar. É isso que esse texto está nos ensinando. Veja o que Lewis disse também em um outro texto. Se nós fôssemos perfeitos, a oração não seria um dever. Se nós fôssemos perfeitos, a oração seria um deleite. E quem sabe, disse Lewis, ela não possa ser. Porque a gente imagina, irmãos, que a oração é uma obrigação. A gente olhando para a Escritura aprende que a oração não é obrigação, mas é dever. Por que não obrigação? Porque há uma distinção entre o dever e a obrigação. Se eu sou obrigado a fazer, eu faço sem desejo algum. Se eu devo fazer e eu tenho responsabilidades, eu compreendo que isso é algo que me fará melhor. Mas não deveria ser nem obrigação, nem dever, deveria ser deleite. Eu deveria anelar pela presença de Deus todos os dias.
Eu deveria visitar o espaço e o lugar de oração durante várias vezes ao dia. Eu deveria manter o meu coração como os santos dos santos, um lugar sagrado, onde a boa presença de Deus visita-me, onde eu sou visitado e transformado por Deus. Porque eu busco a Deus enquanto oro e sou encontrado por Deus na oração. A oração é o lugar onde Deus nos localiza. Jesus conclui essa parábola dizendo: porventura achará fé na terra o Filho do Homem quando vier buscar a igreja? O que é que Jesus está ensinando? Ele ensina para a gente que a gente tem que orar, permanecer orando. Quando as circunstâncias não forem boas, a gente permanece orando. E aí ele conclui dizendo: se você orar, você será localizado por Deus. Porventura achará fé na terra? Sim, ele achará, porque ele vai encontrar uma igreja que persistentemente bendiz o seu nome e adora o seu nome. Não porque espera receber a resposta, mas porque espera encontrar a sua vontade. Não oramos para receber a resposta certa, oramos para compreender qual é a vontade absoluta de Deus. E quando encontramos esta vontade, estamos vivendo a vida certa. Esse é um princípio, irmãos, bíblico, e nós precisamos abraçá-lo como verdade. A última verdade ao olhar para esse texto que nós encontramos é que a viúva vai ali em busca de ter a sua causa resolvida. Mas o Deus que é o justo juiz, Ele não olha para a causa como fundamento primeiro da sua ação. A viúva chega e diz: olha, eu tenho uma causa e eu quero que a causa seja resolvida. Alguém me infligiu dor e eu quero que esse alguém seja de alguma forma punido. O justo juiz não faz isso. O justo juiz declara: a sua causa não é mais importante do que você. Você é a prioridade do justo juiz. Sabe, irmãos, são tantas as pessoas que precisam ser saradas e pensam que a solução de Deus para os seus problemas está na solução de determinada causa. Enquanto a gente vai a Deus em busca de vê-lo resolver um problema psicossomático que a gente enfrenta, em vê-lo resolver um problema relacional que a gente enfrenta, o Deus dos céus está desejando declarar aos nossos corações: mais importante que resolver os problemas da sua alma, mais importante que resolver os problemas relacionais que você tem, eu desejo cuidar de você. Você é a causa primária do justo juiz. O justo juiz deseja cuidar da nossa história. Trocando em miúdos, Jesus não espera julgar quem te açoitou ou te largou no caminho, ou na sarjeta, ou na margem, não. Ele não deseja prender ou aprisionar o assaltante que furtou de você o que você tinha. Ele deseja parar, acolher você, reparar suas feridas, colocar azeite nos espaços de dor, nutrir as tuas forças com vinho e leite, colocar você sobre sua montaria, levar você a um espaço de cuidado, pagar aquilo que você não pode pagar, limpar todas as suas dívidas com Deus, perdoar todos os seus pecados e te declarar que você é a causa que Deus deseja solucionar. Quantas são as mães que em desespero estão cuidando tanto dos filhos e lutando tanto as lutas do filho que não estão cuidando de si mesma. Aí o Espírito de Deus reserva essa noite para dizer a estas mães: cuide primeiro do seu coração, cuide primeiro das suas motivações, cuide primeiro da sua saúde, e com saúde Deus te dará forças para você cuidar dos seus filhos. Porque Deus cuida sim de nós, porque Deus vela
por sua palavra para a cumprir. E aí nós precisamos entender essa dimensão, a dimensão de um Deus que nos responde. Mas é sempre, irmãos, difícil pensar nisso. É sempre complicado pensar nisso. E sabe por que é complicado pensar nisso? Porque a gente não compreende que o nosso tempo é diferente do tempo de Deus. Mas essa parábola ensina para a gente. Essa parábola nos 2 versículos finais, ela diz o seguinte: você que é escolhido, pensa que Deus está se delongando, ainda que Ele seja tardio, vírgula, brevemente Ele te responderá. A parábola está dizendo-nos que Deus, Ele é tardio, ao mesmo tempo que a parábola diz que Deus brevemente responde. Mas que contradição é essa? Como pode numa mesma parábola Deus ser tardio e ao mesmo tempo ser breve em resposta? Como pode numa mesma parábola nós termos a impressão de que Deus está se delongando e na mesma parábola a ideia de que Deus já nos trouxe a resposta certa, breve, pronta? É porque existem 2 tempos. E os gregos entendem isso muito mais do que nós. Os gregos, eles imaginam o tempo a partir de várias dimensões. E 2 delas é Cronos e Kairos. O que é que significa Cronos? É de onde se deriva a nossa palavra cronômetro. O tempo Cronos é o tempo que tem segundo, minuto, hora, dia, mês, ano. É o tempo mensurado, é o tempo medido, é o tempo tangenciado, é o tempo que a gente consegue medir. Ainda quando criança a gente já começa a aprender a medir o tempo. A gente mensura de forma bem estranha. Quando você é criança, é interessante que quando você vai falar sobre o passado, você sempre diz ontem, né? A criança viveu uma experiência há 6 meses atrás, ela diz, ontem eu estava lá na avó, e ela foi há 6 meses atrás. Mas ela já tem um indicativo de que passou. E aí a gente vai apreendendo como controlar o tempo. Mas tudo isso é apenas uma marcação. Alguém cronometrou e diz que a partir daí nós estamos controlando o tempo. Na prática nós não temos controle sobre o tempo. E aí nesse sentido, no tempo cronos, no tempo relógio, Deus está tardando. No tempo relógio, Deus parece estar em silêncio. E aí o primeiro juiz, ele diz, eu não vou mais ficar em silêncio, eu vou responder, porque eu não suporto mais essa pessoa vindo em busca de mim. O segundo juiz, que é o justo juiz, ele permanece em silêncio, sabe por quê? Porque você não está vindo. Enquanto o primeiro juiz não quer ser importunado, o segundo juiz permanece em silêncio, porque espera você chegar. Porque ele deseja se relacionar conosco. Porque Ele é um Deus relacional. E Ele deseja que nós voltemos à sua presença constantemente. Eis o motivo do seu silêncio. E aí, quando a gente pensa na perspectiva do Cronos, do tempo cronômetro, Deus parece tardar. Mas no Kairos não. O que é o Kairos? O Kairos é o tempo oportuno. O Kairos é a hora de Deus. É o momento de Deus, é o tempo de Deus. Então o nosso Cronos, Deus demora. Mas no Kairos é breve. Na prática, irmãos, Deus nunca demora. Se a resposta ainda não chegou para a sua vida, é porque o tempo de Deus ainda não é o tempo necessário para você. Se você continua sendo injustiçada e injustiçado, eis uma orientação de Deus para a sua vida. Quando você aprender o que for necessário com todo esse processo de injustiça, o Kairos de Deus vai chegar e a vida de Deus vai se estabelecer. Brevemente, o Deus de resposta ouvirá a nossa oração. Amém, queridos? Decline a sua cabeça onde você está. Nosso Deus e Pai, nós ministramos a Tua palavra e ela é vida em nós. Confiantes de que esta palavra tem um endereço certo e nos instrui nesta noite, nós queremos visitar a Tua presença. E suplicar ao Deus que essa visita não seja uma visita apressada, mas que possamos permanecer em Tua presença quando sairmos além templo.
Nós queremos que a nossa vida seja a continuidade desta oração. Nós queremos que as nossas palavras ditas agora sejam confirmadas pelas nossas decisões amanhã. Nós não queremos julgamento sobre aqueles que nos infligiram dor. Nós queremos que a nossa dor seja apaziguada por teu abraço, ó querido Espírito Santo. Nós pedimos-te que visite-nos, que visite os que estão enfermos e que tragas sobre nós a tua graça. Esta é a nossa oração e o nosso desejo sincero.